Muito bem, mais um encontro nosso por aqui. Bom dia a todos que estão na nossa companhia, bem-vindos a mais um Saúde e Bem-Estar Podcast. Estamos sempre reunidos por aqui às quartas-feiras, às 11 horas da manhã, e hoje com a companhia da Ana Lúcia Giacomini, novamente conosco. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, Cami, bom dia a todos. É uma honra para mim estar novamente dividindo o sofá, né, contigo, para mais um Saúde e Bem-Estar Podcast. É tão bom levar informações de saúde para os nossos seguidores. É realmente uma honra estar aqui contigo. É legal. Legal porque nós temos também, Ana, o reconhecimento na rua, né? Você, super conhecido, o pessoal também, né, fala o quanto esses papos que a gente tem por aqui têm sido bem recebidos, né? Por quem nos acompanha nas redes sociais, principalmente. Então, a gente agradece também esse carinho. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que duvido que alguém na vida nunca tenha tido uma dor de cabeça, né? Eu acredito que pelo menos uma vez na vida alguém sentiu uma dor de cabeça, às vezes mais forte, às vezes mais fraco. E quando você fala com alguém que tem dores de cabeça frequente, você sente aí sim uma angústia muito grande. E aí o nosso papo hoje é com o Dr. Ricardo Bortoluz, que já está aqui, é neurologista, e a gente dá as boas-vindas para ele também. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, bom dia. É uma honra fazer parte desse bate-papo aí, né? Principalmente conversando um pouco sobre esse tema tão prevalente, né? E que incomoda tanto, né? Principalmente o público feminino, né? Que é o que mais sofre com essas dores de cabeça. Opa, já vamos começar por aí. Por quê? Como assim? Né? São muitos fatores, né? Principalmente as questões hormonais, né? Tudo é isso. Isso. As mulheres têm algumas particularidades em tudo, né? Mas quando se fala em cefaleias, eu sempre, na minha cabeça, assim, quando eu atendo, quando chega uma mulher jovem para procurar atendimento comigo, eu já imagino o que vai ser a queixa, né? 99% das vezes eu sempre acerto, né? Que é cefaleia, dores de cabeça. E aí pode ser das mais variadas causas, né? Tem vários tipos de dores de cabeça, né? Dezenas de dores de cabeça. Mas as mais prevalentes, que acomete o público feminino, é enxaqueca, a famosa enxaqueca. E o que é uma dor de cabeça diferente de uma enxaqueca, por exemplo? A gente chega a esse diagnóstico assim, não com base em exames complementares, né? A gente avalia e chega ao diagnóstico de enxaqueca, ou cefaleia tipo tensão, ou cefaleia trigeminal, ou cefaleia em salvas, dentre outras possibilidades de cefaleias, conforme as manifestações clínicas que aquele paciente fala em consultório. Então, tem critérios que são estabelecidos, né, e que a gente leva em consideração para chegar no diagnóstico de cada uma. A cefaleia que é mais prevalente no mundo todo é a cefaleia do tipo tensão, né? Que é aquela dor de cabeça que acomete a todos, mas mais no público feminino. Uma cefaleia geralmente dos dois lados da cabeça, né? Normalmente em aperto, uma dor com a qualidade assim, desse aperto. Uma dor em aperto tem vários tipos de dor, né? Uma dor pode ser em choque, em queimação, pulsátil, enferruada ou em aperto. A cefaleia do tipo tensão normalmente é em aperto. É uma dor de leve a moderada intensidade, não piora com as atividades físicas do dia a dia, subir um lance de escada, carregar um peso. Então é aquela dor que normalmente os pacientes relatam que tem, mas que não impacta tanto no dia a dia. Obviamente incomodam, os limita um pouquinho, mas não com uma incapacidade funcional importante, né? Já quando você fala da enxaqueca, que é um tipo de cefaleia que a gente chama de primária, né? Depois eu posso conversar um pouquinho sobre o que é cefaleia primária e cefaleia secundária. É a segunda mais prevalente, também muito mais prevalente no público feminino, e ela tem umas características diferentes da cefaleia do tipo tensão, né? É uma dor normalmente unilateral, mas pode ser bilateral, né? Ela tem junto com ela outras características, né? Porque envolve várias áreas do cérebro. Então, hoje tem se mostrado, com base em estudos de neuroimagem funcional, né? Uma tecnologia super moderna, né? Que tem ajudado muito a gente a reconhecer
como que acontece as doenças neurológicas, não só das cefaleias, mas impacta na questão cognitiva, no humor, né, na fome, né? A pessoa que tem enxaqueca tem até relatos assim de aumento da frequência urinária 48 horas antes de ter a dor propriamente dita. Meu Deus, né? é tipo um sinal assim que vai ter. Isso, a gente chama de sinal prodrômico, né? Então, que antecede a dor. Né? A pessoa que tem essa dor há muito tempo, normalmente ela sabe, ó, eu tô estranha, eu vou começar com a dor. Tem vários, né? Eu já vi pessoas dizendo que vê estrelinhas. Até 20% dos casos pode ter aura, né? Nem sempre as pessoas que têm aura vão ter aura precedendo a dor. Aura é isso? Isso, aura visual, né? Tá. Elas têm alterações visuais, como se fossem uns pontinhos brilhantes na sua visão, ou embaçamento, e logo depois inicia a dor, né? É por isso que a gente fala, por exemplo, parece que está latejando aqui. Daí, em outra ocasião, minha dor é aqui na testa, é aqui na nuca. É mais ou menos por aí, né? Isso. Tipicamente é uma dor unilateral, conforme eu falei, né? Mas, quando não tratado efetivamente, né? Ou usado remédios indevidos, né? Essa dor ela vai piorando. Nós ainda estamos falando da enxaqueca. Estamos falando da enxaqueca. Tá. Né? Que é a segunda mais prevalente. É a segunda mais prevalente. Né? Qual é a primeira? Você falou tipo tensão. Sim, já falou. Tá, isso, beleza. Então, essa dor vai cronificando, vai se tornando mais frequente, né? Tanto em intensidade quanto em frequência. E aí ela vai começando a ter outras características, né? Já não é mais unilateral, vira uma bagunça. Dói toda a cabeça, dói atrás, dói de um lado, dói do outro. Já não é só pulsátil, a pessoa pode sentir uma sensação de sensibilidade em toda a pele, inclusive. Né? Vai tomar banho, escorre a água, sente aquela dor. Né? Tem dificuldade de pentear os cabelos. Então, se a gente não faz o diagnóstico com precisão e o tratamento com precisão, muitas vezes esses sintomas pioram muito e limitam muito a vida desses pacientes. Mas além de incomodar, né? Nem sei se é incomodar, além de torturar a pessoa. Acho que é o termo mais correto. Pode ser perigoso, assim, para alguma consequência mais grave? É uma pergunta bem, bem importante. Olha só. Aí a gente cai no que eu havia dito antes das cefaleias primárias e cefaleias secundárias. Né? A cefaleia primária, o exemplo que eu mencionei, a cefaleia é tipo tensão, é enxaqueca, não é uma dor de cabeça que vai matar o indivíduo. Tá. Né? Ninguém Sendo morreu bem direto. Tá. Mas claro que limita demais. Só quem tem, que está ouvindo vai saber aí, né? O quanto limita, né? Mas existem as cefaleias secundárias, né? Que é uma cefaleia que tem alguma coisa acontecendo que justifica a dor, né? Alguma alteração estrutural, muitas vezes. Um tumor cerebral, né? Uma AVC, uma trombose venosa cerebral, né? Algum distúrbio do líquor, né? Que é o líquido que nutre aí nosso cérebro, que circula no nosso cérebro. Né? Ele pode estar aumentado ou diminuído, também culmina em dor. Isso pode ser perigoso. Né? E é aí que a gente tem que atuar, né, para eliminar diagnósticos diferenciais da enxaqueca. Nem tudo é enxaqueca. Né? E os pacientes que têm enxaqueca, muitas vezes, têm essas outras patologias. Então, torna muito desafiador aí, o atendimento desses pacientes. Então, o paciente que tem enxaqueca, tem um padrão de dor. Né? Eu estou com a dor do mesmo jeito que estava. Ok. Né? Agora, mudou a dor está diferente, né? Então, já é um critério para ser avaliado por um neurologista, passar por um exame físico criterioso e exames complementares, exames de imagem, muitas vezes. Né? A gente pede também para quem está, né, Camila, nos acompanhando, que possa deixar a sua pergunta ao doutor também, né? Possa enviar a sua mensagem. Estou aqui acompanhando, tanto no Facebook, no Instagram, no YouTube da tua Rádio Alvorada. As perguntas que chegarem também a gente estará repassando para o doutor, sem falar que a gente tem presentes, né? Presentinhos. A Necessaire,
da tua rádio Alvorada, linda, super prática, super útil para mim também, dá um aperto, né? Se, olha, vai lá, ouve, assiste o podcast, quem sabe, né? E é muito bom. E é prática, de verdade. Bem legal. E também a camiseta dos 65 anos da tua rádio Alvorada, a gente está na reta final aí do ano de 2024, o ano em que a nossa emissora completou 65 anos, então esses presentes também para o nosso internauta, para quem está nos acompanhando, e também a possibilidade, né, de fazer a pergunta, esclarecer de repente alguma dúvida, ou até contar, né, a sua situação em relação a esse fato, a dor de cabeça. Mas falaste, doutora, em relação a medicamentos, e é tão comum, eu tô com dor de cabeça, vou ali tomar um analgésico, né? E, enfim, gostaria que você falasse também dessa relação que às vezes pode até beirar um próprio abuso da automedicação em relação a esse problema da dor de cabeça. Perfeito. Isso é muito comum, né? Principalmente nos pacientes que têm a enxaqueca, né? Os pacientes que têm dores de cabeça mais leves, normalmente não fazem abuso indevido de medicações. Mas um paciente que tem enxaqueca é impossível, diante de uma crise, não fazer uso de uma medicação para acalmar a dor, né? E aí, aqueles que têm uma dor de cabeça eventual, né? Que a gente chama de migrânia episódica, episódios, né? De dor de cabeça, uma ao mês, um episódio a cada 3 meses, ok, né? Toma um analgésico, resolve, segue a vida, né? O problema é quando essa dor se torna frequente e a necessidade do uso de medicações também frequente. Tá? Então, a gente tem, inclusive, um tipo de dor de cabeça que advém do uso indevido de analgésicos. Né? Até isso. Né? Veja só a complexidade, né? Não à toa a gente diz, né, que vai te dar dor de cabeça essas situações, né? Difícil. Então, você usa um remédio para tratar um tipo de dor de cabeça, né? Mas quando você usa de forma indevida, abusiva, a medicação, analgésicos, principalmente esses comuns, dipirona, paracetamol, né? Você pode pode complicar com outro tipo de dor de cabeça, né? Que é a cefaleia por uso abusivo de analgésicos. Né? Normalmente, é aqueles pacientes que estão há mais de 3 meses usando medicações por pelo menos uma frequência de 3 vezes por semana. Né? Nos últimos 3 meses. A gente já pode dizer que ele já tem cefaleia também por uso abusivo de analgésico, além da cefaleia que fez ele usar as medicações propriamente ditas. Né? Então, nesses casos, muitas vezes, a pessoa chega totalmente limitada, né? Com grandes problemas no trabalho, no relacionamento social, né? Ela não consegue mais evoluir em nada, né? Muitas vezes a gente pega, interna, retira essas medicações, usa medicações tentando abordar um tratamento preventivo e não só abortivo, tá? Então, tem casos e casos, né? Sempre tem que ser individualizado. Tem pacientes que têm essas cefaleias eventuais, então a gente usa uma medicação eventual para abortar a crise e é isso aí, né? Normalmente, quando você tem 1, 2 crises ao mês que não são tão importantes e que o uso de uma medicação abortiva melhora o paciente e ele consegue viver bem assim, a gente não usa medicações profiláticas. Para prevenir. Para prevenir. Certo. Né? Agora, passou de 3 episódios por mês, né? E a gente sabe que a enxaqueca pode durar até 72 horas. Meu Deus então, veja só. Quando eu falo de uma crise, eu estou falando 3 dias, praticamente com dor. Meu Deus. Né? Quando a medicação abortiva não faz efeito, né? Então, 2 crises já são 6 dias. Não, então, peraí. Então, vamos usar uma medicação para prevenir esses episódios. Né? Para diminuir a frequência dessas crises e a intensidade das mesmas. Né? Então, nesse sentido, não quer dizer que a pessoa nunca mais terá dor. Né? Ela pode ter dor, mas numa frequência e numa intensidade menor. Né? Mas hoje existem medicamentos específicos, né, para enxaqueca que talvez há bem pouco tempo atrás não existisse. Existe sim, né? Existe, conforme eu falei, é individualizado, né? Tem pessoas que têm problemas de saúde, alergia a medicações e que não podem ser submetidas a certos remédios, né? Normalmente a gente inicia o tratamento usando as medicações mais acessíveis,
né? Existe uma gama de remédios que podem ser usados, né? E a gente tenta individualizar. Por exemplo, um paciente, eu tenho pressão alta e tenho enxaqueca. Então a gente usa um propanolol, por exemplo, que atua baixando a pressão e atua também na prevenção da enxaqueca, embora ele não nasceu para tratar a enxaqueca. Mas a gente viu que com o tempo ele também ajuda nessa questão da enxaqueca. Medicações que a gente usa para insônia, né, para ansiedade, né, para convulsão também, né, que atuam também na questão da prevenção da enxaqueca, né? Então, o médico vai individualizar, né, vai ver aquilo que cabe em cada paciente antes de iniciar uma medicação específica. Por que eu falo isso? Porque essas medicações são mais de baixo custo, são medicações acessíveis, né? Mas existem casos refratários que a gente usa várias medicações, tenta uma, tenta duas, tenta três e não funciona. A pessoa segue tendo crises, né, a despeito da medicação otimizada, a dose otimizada, às vezes associando um com o outro, né, e isso gera uma frustração do médico, né, e do paciente, né, porque a gente vê que não tá nada melhora, né. Aí existem outras alternativas. Existem alternativas, por exemplo, bloqueio de nervo, né, que a gente faz ambulatorial mesmo, né. A gente infiltra em alguns nervos, né? Normalmente quando aquele paciente que tem sensibilidade em alguns nervos cranianos, nervo occipital é o maior deles, nervo occipital maior, nervo occipital menor, nervo troclear supraorbital, né? Aurículo temporal. Então, ele tem sensibilidade ali, é ali que vem a dor, o médico pode infiltrar um anestésico com corticoide aí, né? E normalmente esse paciente fica sem dor por um tempo, assim, né? Meses até. Né? Tem pacientes que eu faço uso desse método aqui, mas que ficaram 9 meses sem dor, sem usar remédio. E sem efeitos colaterais. Não, é super tranquilo, super seguro. Né? Super seguro. É questão de 5 minutos, você aplica, fica ali legal. Um pouquinho, 10 minutos, já em 2 horas já sente o resultado. E em alguns casos perdura por meses, né? O resultado positivo. Agora, não funcionou com a medicação. Não, em casos específicos, esses não são todos que se beneficiam com bloqueio, né? Mas os que se beneficiam, você usa, não funcionou. Né? Tem alguns outros modos de tratar? Tem. Né? Existe a neuromodulação, como se fosse um aparelho, né? Estimulação magnética transcraniana, por exemplo. Um capacete que o paciente usa nos momentos de crise e que ajudam muito. Né? São aprovados pelo órgão, o FDA, né? E podem ser usados. Mas aí são tecnologias mais caras, avançadas e não sei se tem aqui na região, aqui, não que eu conheça. Sim. E com um custo elevado, talvez? Não, eu acho que assim, diante de algumas crises, os pacientes agradeceriam muito, viu? Sim. Na relação custo-benefício. Né? Mas sabe que eu já ouvi pessoas, relatos assim, de pessoas que mudaram hábitos alimentares. Sim, também tem isso. Que é uma coisa bem mais simples, né? E que perceberam muita diferença, assim. Aquilo que a gente chama de mudança do estilo de vida, né? Isso vale para qualquer problema, né? Então, tem fatores que desencadeiam, sim, as crises, né? Privação do sono, uso de álcool, né? Eu não estou falando de uso abusivo, né? Tem pacientes que têm a genética da enxaqueca, né? Porque isso é genético, tá? Nem todos os pacientes que vão usar álcool vão ter enxaqueca. Nem todos os pacientes que vão se privar do sono vão ter enxaqueca. Né? Você tem que ter uma genética favorável para desenvolver os sintomas. Né? Mas voltando à questão do tratamento profilático, né? Eu só gostaria de citar o que tem de mais moderno. Certo. Né? Quando nada funciona, né? As medicações de baixo custo não funcionam, o bloqueio não funciona, então a gente parte, né? Graças a Deus, na minoria dos casos, né? Para medicações assim, específicas para enxaqueca. Essas sim, nasceram para tratar exclusivamente a enxaqueca. Né? Elas bloqueiam a ação de uma substância que causa vasodilatação e que são a causa principal da dor e da manutenção dela. Né?
só para questão de conhecimento, se chama CGRP, né? Então são medicações específicas, né, com baixíssimos efeitos colaterais, né, e que vão lá atuam nisso, especificamente nisso. Então, em casos refratários, a gente usa esse tipo de medicação com resultado assim espetacular. Porém, nem tudo são flores, né? São medicações caras. Né? Normalmente é difícil de manter um tratamento assim, né? Custa mais de R$1.000 ao mês, né? Normalmente é uma injeção subcutânea, né? Mensal ou trimensal, dependendo do remédio, né? E custa caro, né? Muitas vezes tem que entrar com processo via judicial, pedir pelo Sistema Único de Saúde, e isso demora meses. É uma luta, uma batalha. Né? Então, mas tem essa possibilidade. A situação da nossa seguidora, a Giovânia Paul, que conta que quando ela amamentava o seu filho, ela tinha dores de cabeça bem frequentes. E aí ela questiona se existe alguma relação entre a dor de cabeça e a amamentação. Teria que ver como é a dor de cabeça dela, as características, né? Porque específicas do momento da amamentação, assim, eu não tenho conhecimento, assim, né? Que tenha um tipo de dor de cabeça específica para as mães que amamentam naquele momento, assim, né? Talvez eu te faça ser um pouco repetitivo aqui, né, nas tuas colocações, mas a dor de cabeça, ela também pode ser um sintoma de outros problemas de saúde, né, doutor? Sem dúvida, né? O nosso corpo é conectado, né? Quem já não teve uma gripe teve dor de cabeça? Né? Então, medicações podem dar dor de cabeça, infecções podem dar dor de cabeça, né? Então tem... usou excessivamente o álcool, pode dar dor de cabeça. Né? Então tem várias causas. O próprio anticoncepcional, né? Já que tem essa relação com os hormônios, por óbvio, tem alguns, né, que as mulheres não conseguem usar. Exatamente. Tem mais perguntas, o William tá me sinalizando aqui. Eu acho que você não enxerga, né, Ana? Vem de encontro com o que você estava falando agora, né, em relação à pílula anticoncepcional. Quando parou, né, de tomar a pílula, as dores de cabeça diminuíram. 90%. Pode ocorrer mesmo. Né? E é importante ressaltar também que o anticoncepcional, em alguns anticoncepcionais, não podem ser usados em alguns pacientes com enxaqueca. Né? Particularmente naqueles que têm aura. Né? Que tem aquela aura visual, aquilo que eu mencionei, né? De ter aqueles pontos cintilantes, né? Porque aumenta a chance de ter um AVC, um acidente isquêmico, né? Um acidente vascular. Trombose também? Trombose, exatamente. Tem mais uma, William? Só isso? Tá. Em relação ainda às consequências de uma coisa e outra. Uma inflamação de órgãos como o intestino, estômago, assim, pode também repercutir? Pode ter repercussões neurológicas, sim. Né? Aí cai na questão de alterações metabólicas mesmo. Isso, né? Um paciente com diabetes, né, quando está descompensado, pode ter dor de cabeça, né? Pela desidratação, pode ter dor de cabeça. Né? Desidratação, é verdade. Então a gente tem que avaliar o indivíduo como um todo, né? Todo médico, mesmo o especialista, quando os pacientes vêm no meu consultório, né? Nós vamos conversando e vendo outros problemas também. É bem complexo. É um todo. É bem complexo. Bem complexo. A Camila falou há pouco, né, que a gente tem o hábito de, quando tem algum problema, enfim, alguma situação mais delicada, isso vai te dar dor de cabeça, né? E a gente vive num mundo super corrido, né? Vive nessa correria diária. E essa relação entre estresse, ansiedade, isso mais do sentimento, digamos assim, doutor, pode também, né, acarretar dores de cabeça. Sem dúvida. Ela pode ser um fator que desencadeia a dor de cabeça. E agora, para aumentar ainda mais a complexidade, pode ser um pródromo da dor de cabeça. Vamos falar o que é pródromo. Pródromo. O que é isso? São sintomas iniciais, por exemplo, de uma crise de enxaqueca. Entendi. O caminho inverso. Então a pessoa... Lembra que eu falei até que aumenta a frequência urinária, às vezes fica bocejando, e aí depois vai ter a dor de cabeça.
né? Mas tem pacientes que em 48 horas antes de ter a dor, começam a ficar irritadas, né? Com dificuldade no humor mesmo, né? Dificuldade de lidar com as emoções. E não isso é um sinal que a dor está vindo. E não que aquele sentimento está causando a dor. Vocês conseguem entender? Sim, sim. Então, isso faz parte da enxaqueca. Pode acontecer dos dois casos, mas... Exatamente. A enxaqueca, então, ela afeta vários lugares do cérebro, conforme eu mencionei, né? A dor é um dos sintomas. É um dos sintomas. Né? A náusea é outro. Né? A dificuldade com a luz é outro. A irritabilidade é outra. E a irritabilidade pode vir antes da crise de dor. E ela fazer parte da enxaqueca. Né? E não que a pessoa está irritada e por isso teve a dor. Ah, sim. Entendi. Mas acontece também, por exemplo, numa situação de nervosismo, de medo, de tensão. Também. Bom, tanto que uma das dores é tensional, né? Como você falava. O nome... Não tem a ver. Não tem a ver. Ah, tá. Então tá, então é outra coisa. Mas pode também ter a ver. Mas porque eu creio que, pelo menos eu já aconteceu comigo, assim, de ficar bem nervosa, ansiosa, com medo, talvez, de alguma coisa. Exato. E desencadeador. Também pode. Também pode ocorrer. E a gente tem uma situação que aconteceu agora, ontem, né? Essa semana, e que é também desencadeada em função de um acidente doméstico, que é o do presidente, né? Sim. E a gente viu que depois de alguns dias, né, de uma queda em que ele bateu a cabeça, cortou a cabeça e inicialmente não tinha nenhum sintoma, foi atendido às pressas ontem, inclusive foi feita uma cirurgia, né, uma intervenção cirúrgica. Bater a cabeça requer cuidados. Claro que nós estamos falando de uma situação específica, teve corte, teve sangue, mas às vezes assim é uma batidinha, né, que não foi nada. Vamos falar sobre isso. Vamos falar bater a cabeça. Bater a cabeça. Isso, eu não li muito a respeito, assim, né, sobre o que aconteceu, né? Eu sei que ele sentiu dores. Isso. Né? Depois de semanas, eu acho que ele havia batido pela primeira vez na região. Foi em outubro. Teve o acidente, né? Que ele acabou batendo a cabeça e fez um corte com sangramento. E agora, na segunda, terça-feira, enfim, também sentindo dores, se sentindo mal, teria ido ao hospital e parece que, se eu não me engano, foi diagnosticado um edema. E aí ele precisou ser drenado, alguma coisa nesse sentido. Eu ouvi falar na questão do hematoma subdural, né? Que é um hematoma, um acúmulo de sangue que ocorre entre as meninges aí, né? E que esse sangramento aí cai na questão das cefaleias, das dores de cabeça secundárias, né? Porque tem alguma coisa ali acontecendo que está combinando com a dor. Né? Normalmente ele não tem dor de cabeça, bateu e passou a sentir, né? Então, isso é muito comum, principalmente nos idosos. Pessoas com mais idade. Né? Normalmente, os idosos têm mais chances de queda, instabilidade postural, cai e bate a cabeça. Naquele momento, muitas vezes, não tem nenhum sintoma, né? Porém, passa alguns dias e começa a ficar desorientado, com confusão mental. Aqui eu não estou dizendo que foi o caso do presidente. Sim. Mas também não me lembro quais foram os sintomas exatamente. No dia a dia, isso acontece muito, né? A gente faz um exame de imagem, avalia e vê que normalmente tem, né, esses hematomas. Né? Muitos deles precisam ser drenados, outros não, né? Dependendo do tamanho e depende do efeito, né, que eles estão tendo. No caso do presidente aí, foi um hematoma subdural, pelo que eu li, né, na região occipital. E aí, como eu estava com dor, não sei se ele estava com algum sintoma neurológico, mas precisou sim ser drenado. A tendência é que nesses casos, assim, tem um prognóstico muito bom, né? Que eles consigam voltar à sua funcionalidade normal depois da abordagem cirúrgica. E sem alterações cerebrais também? Isso, depende do tamanho, né, do hematoma, né? E depende do momento, assim, do time que você agir. Né? Se a gente deixar muito tempo, pode ter repercussões graves. Como tudo, né? Isso. Principalmente da área da neurologia, né? Que é tão delicado. Mas quem cai bastante também são as crianças, né? Também. E daí? Saímos aqui de uma ponta para outra. Uma faixa etária para outra, né? As crianças também têm, né?
E aí, no momento que a gente for avaliar, não é qualquer batida que a gente vai se preocupar tanto, obviamente, né? Mas em casos que as crianças elas mudam o comportamento, ou se é uma batida de alto impacto, um acidente automobilístico, caiu de um lugar muito alto, né? Então, nesses casos, a gente faz o exame físico sempre e partindo do exame complementar, uma tomografia ou uma ressonância, eventualmente. Mas, geralmente, uma tomografia do crânio já indica se tem algum problema acontecendo aí. Mas quais seriam assim alguns sintomas? Porque eu lembro muito de quando nós crianças assim batia ou sei lá na piscina talvez, né? Acontecia isso e o pessoal dizia tem que cuidar para ver se ela não vomita ou não dorme. Não deixa dormir. Tem a ver, são sinais que devem ser observados. Todos devem ser observados, né? Obviamente a criança que bate a cabeça vai doer, vai chorar, às vezes chora tanto que vomita e não que seja uma consequência de um problema neurológico ali. Né? Até do susto daqui a pouco. Exato. Né? Quando a gente chora demais, a criança ela fica estressada com aquele momento, pode dar soninho depois. Não que seja um problema neurológico. Né? Agora, se a criança ficar sonolenta, muito sonolenta, não despertar, opa, tem coisa acontecendo. Né? Se ela passar a ficar com um discurso desconexo, a criança maiorzinha, né? Bateu a cabeça, não está falando coisa com coisa, né? Tá com uma dor de cabeça muito forte, né? Não para de vomitar. Né? Eu tive uma experiência com o meu filho, por exemplo. Né? Ele estava jogando bola, pisou em cima da bola e bateu a região de trás, né? Numa pedra. Né? Então, bateu forte. Né? Bateu um lugar delicado aí e dizia que estava escutando barulhos, começou a não falar coisa com coisa, discurso desorganizado, sim, né? E vômito sem parar. Né? Opa, tem vários sinais de alarme, né? A gente levou para o hospital, fizemos uma tomografia e tinha uma fratura, né? Não desalinhou os ossos, a fratura só trincou ali. Uma rachadura. Assim. Isso, uma rachadura. O cérebro estava normal, não tinha sangramento, né? Deu uma medicação para dor e cuidados em casa, cuidar para não bater de novo, né? Que é difícil segurar as crianças, mas temos que dar um jeitinho e tá tudo bem, né? Não teve sequela nenhuma, mas pode acontecer. Claro que conviver com a dor é horrível, né? Mas se pudesse falar quando que de fato acende assim a luz amarela da atenção, tem dor de cabeça, está convivendo com esse problema, mais do que nunca é hora de procurar um médico. Então, eu vejo que muitas pessoas elas deixam a procura do neurologista por último, né? Então elas vão no oftalmo, deve ser problema visual, sim. Né? É muito comum isso, né? Vão no clínico geral, muitas vezes os clínicos eles também sabem tratar, né, a maioria das dores de cabeça, mas assim, as particularidades da neurologia é com o neurologista. Né? Então, eu diria que os principais sinais que devem levar o paciente a procurar o especialista seria iniciar uma dor que antes não tinha, né? Ou complementando, uma pessoa que tem um tipo de dor e mudou o padrão de dor dela. Tá sempre piorando, progredindo. Tá? Alguns casos, por exemplo, que estava bem e a gente chama cefaleia entrovada, né? Dor de cabeça como se fosse um trovão. Está bem, de um segundo para o outro, teve uma dor muito forte. Né? Sugere que seja algo que esteja acontecendo que requer cuidados especiais. Então, imediatamente, esses pacientes precisam procurar um neurologista. Né? E em casos, por exemplo, de enxaqueca, né, que o paciente já tem dor, eventual, toma uma medicação, melhora, só que está piorando ao longo do tempo, está aumentando a frequência das dores, é necessário sim uma avaliação também neurológica. Né, para a gente ver se esse paciente não vai evoluir para uma enxaqueca crônica, que é quando tem mais de 20 dias de dor por mês.
né? A vida fica muito limitada desse jeito, né? Então, a gente costuma dizer que nós temos que evitar chegar nesse extremo. E a gente consegue evitar hoje, né? Então, mas precisa procurar o especialista no momento certo. Não esperar chegar a esse extremo para depois nos geralmente procurar. é o extremo, né? Infelizmente, né? Eu sempre digo, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Porque realmente, assim, a gente vive falando de saúde, sabe? Mas, infelizmente, é hábito nosso. Telas, uso de telas e dor de cabeça. Realmente pode, né? Realmente pode. Aquele estímulo, né, luminoso nos nossos olhos, além da dor de cabeça, podem causar outros sintomas, né? Pode gerar uma ansiedade, pode dar problemas relacionados ao sono, insônia, né? E a insônia, a privação do sono também aumenta a dor de cabeça, né? Mas aquele excesso de estímulo luminoso das telas nos nossos olhos, sim, podem causar dor. A gente sempre orienta, principalmente à noite, quando for usar dispositivos eletrônicos, pode usar, né? Às vezes o paciente trabalha com isso, mas diminuir a intensidade da luz. Isso ajuda muito, né, a prevenir essas dores por exposição, né, desses meios digitais, assim. Mas eu já entrevistei muitas pessoas, né, doutor, inclusive oftalmologistas, né, que recomendam que até os 2 anos não se... Não. Que inclusive muda a musculatura do... Veja só, eu trabalho com... A minha área maior de atuação é cognição e comportamento, né? Então vamos dar um pouco foco aqui, né? Quando a gente fala em crianças, na primeira infância, até 3 anos de idade, né? Criança vem de criar, né? A criança, ela tem que criar. Ela tem que socializar, ela tem que criar habilidades comunicativas, ela tem que aprender a brincar com funcionalidade, ela tem que interpretar a mímica facial, entendeu? A se comunicar não é só falar, é entender o que você está falando e interpretar gestos, gesticulações. As crianças que estão muito expostas a celular, né, além de problemas com insônia, né, irritabilidade, muitas vezes sintomas muito parecidos com transtorno de déficit da atenção e hiperatividade, o famoso TDAH, né, também pode ter dor de cabeça, né? E muitas vezes elas aparentam ter um transtorno do desenvolvimento, né, por estar sempre exposta a isso, né? Porque ela fica tão atrasada em relação às outras que ela não consegue evoluir como as outras. Mas já pensou, né? gente, a criança precisa de estímulo para aprender e se desenvolver bem, né? Infelizmente hoje nós temos casos de crianças que ficam assim 8, 10 horas, né? É inadmissível, né? Você falava das meninges antes, né, doutor? Sim. Meningite também está sim. ligada assim à dor? A dor, com certeza, né? E temos vários tipos de meningite, que é a inflamação nas meninges. Pode ser por infecções virais, que normalmente são mais brandas, dá uma dor de cabeça, que não é tão forte quanto a meningite bacteriana, por exemplo. A meningite bacteriana, ela inicia em questão de horas, é insuportável, né? E normalmente a pessoa começa a ficar sonolenta, eventualmente evolui para um coma, né? Vômitos em jato, né? Então, nesses casos, são bem delicados e precisam de um tratamento imediato, né? E também tem a inflamação das meninges oriundas de outras síndromes, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma neoplasia, um câncer, né? Também pode inflamar as meninges, quando esse câncer pode evoluir, se disseminar para o sistema nervoso central, né? Então, também é outro caso que merece cuidado, né? E muda o tratamento desses pacientes. A fala da pessoa, você falava dos discursos desconexos, né? Mas de um modo de falar também, né? Eu acho que é um sinal também que dá. Sim. Porque às vezes a pessoa começa a se enrolar, assim, ter mais dificuldade, assim. A gente chama de disartria isso, né? Quando a pessoa tem dificuldade para falar as palavras, né? Articular. Essa
Esse é o termo mesmo. Na articulação das palavras. Dependendo do lugar do cérebro envolvido, a pessoa pode ter essa disartria, essa dificuldade de articular as palavras. A Ana falou antes, acho que eu te interrompi, mas só um pouquinho, para não perder. A Ana falou, dói aqui, dói aqui, dói aqui. Por exemplo, existem... se dói aqui é isso. Não. Não. Fiquei pensando nisso antes ainda e não lembrei. Minha mãe tem crises de enxaqueca a ponto de ter náuseas e não conseguir comer nada. A enxaqueca poderia ser hereditária? Sem dúvida, né? Tem essa questão genética que eu mencionei, né? Não, isso não é uma matemática assim, ó. A mãe teve, os filhos vão ter necessariamente, né? Mas podem herdar sim. Pode. Tem muito mais chances, né? E a náusea é um dos critérios diagnósticos da enxaqueca, né? Então, dentre os critérios, a náusea e o vômito tá nesses critérios para a gente chegar ao diagnóstico da enxaqueca. Isso é muito comum. Perda auditiva. A perda auditiva junto com a dor, bom, já tem um prejuízo neurológico, né? Eles chamam de déficit neurológico. Necessariamente precisa ser investigado, né? Aí já não é explicado por essas cefaleias primárias, que é aquelas dores de cabeça que a pessoa tem e não vai causar nenhum dano, né? Agora, se tem um prejuízo neurológico, como essa perda auditiva, pode ser ter alguma coisa que está causando isso. Eu conheço um caso que era câncer. Exato. No cérebro. Exato. E que o sintoma que a pessoa tinha... Perda auditiva. Ela começou a perder a audição aos poucos e depois um zumbido. São vários sintomas, né, que podem... O câncer no cérebro, doutor, tem 1 milhão de sintomas. Tem muita coisa que pode sinalizar, né? Dependendo do... Que não seja dor de cabeça, por exemplo. Sim, sim. A dor de cabeça pode acontecer, né? Normalmente é uma dor numa pessoa que nunca teve e que vai piorando muito, né? Uma dor progressiva. E nada resolve a dor. A pessoa tem dor e piora, vai piorando. Desperta à noite com a dor, que é um sinal de alarme, né? Não é uma dor que começa e melhora com uma dipirona, né? Não, ela acorda com uma dor desesperada, né? E os prejuízos são os mais variados, né? Dependendo do local, né? Onde o câncer está ali, o tumor está, vai causar um sintoma específico, né? Na área de trás do cérebro, como foi o caso do presidente, pode ter problemas visuais, né? Nas regiões frontais, muitas vezes pode não paralisar nenhum lado do corpo, mas ter alteração comportamental. A pessoa começa a ficar impulsiva, nós estamos falando apática, de tumores, não dor. Tumor. Tá. Tumor agora, né? Então, dependendo do local do cérebro, tem um sintoma específico. Muita sede. Também tem muita gente dizendo que sentiu muita sede e descobriu que era um tumor cerebral. Também é de acordo com o local ali. O local, Do local. Veja, o nosso cérebro é com certeza o órgão mais complexo que existe dentre todos, né? Ele é totalmente interligado entre si, os vários locais, mas cada topografia, cada localzinho dele, se agredido, pode ter algum sintoma específico. Né? Então, são os mais variados que a gente pode imaginar. Questões odontológicas também, problemas odontológicos também podem, né? Pode causar muita dor. Dor de cabeça. Muita dor, né? Nossa, tudo termina ali, né, gente? Começa e termina. Quando nós falamos de AVC, eu lembro sempre de um livro, não me lembro de quem, mas era Aveia Bailarina o nome do livro, que era uma pessoa um escritor que teve um AVC. O que é? Vamos tentar explicar, assim, o que é um acidente vascular cerebral? O que causa, se é que tem causa? Pode acontecer do nada? Pode acontecer do nada, né? Em pessoas que sem fatores de risco, né? Sem nenhuma doença que justifique ter tido o acidente vascular cerebral. Mas, por exemplo, quando a gente fala acidente vascular cerebral, ele pode ser dividido entre arterial, quando fala de artéria, envolvimento da artéria, que é a maioria deles, ou venoso, quando ocorre uma trombose na veia do cérebro, né? Há pouco tempo até eu atendi um paciente, né,
esse paciente tinha um câncer que está tratando, né? Está com câncer e está tratando, está indo bem o tratamento, porém começou com uma dor de cabeça que nunca tinha tido, né? Aí eu falei, ó, tem sinal de alarme, o exame neurológico está normal, mas nós precisamos investigar com exames complementares, né? E estava lá uma trombose numa das veias do nosso cérebro, né? Então, nesse caso, ele teve que usar anticoagulante, já está melhor, está melhorando, mas vai ter que usar por alguns meses, repetir o exame, ver se melhorou, né? Então, esse caso é um exemplo de uma trombose em virtude de algum problema, né? No caso, câncer, né? Na maioria das vezes, são pacientes que têm várias comorbidades, né? E que não se cuidam assim. A maioria, não todos, obviamente, né? Então, pacientes com pressão alta, com diabetes, obesidade, sedentarismo, tabagismo, né? Normalmente é um compilado assim, né? Que aí é perigoso para tudo também, É perigoso, né? para tudo, com certeza. As doenças cardiovasculares e cerebrovasculares são as que mais matam no mundo hoje, tá? E esses são os principais fatores de risco. A gente pode evitar isso. Coração e cabeça. Exato. Agora, nesses períodos mais quentes também, o pessoal às vezes abusa do pessoal, né? Não eu. O pessoal às vezes abusa do sol, sabe? Os outros. Também existe alguns cuidados, a proteção, não sei, porque para a pele a gente já sabe, né? Mas uma cobertura na cabeça efetivamente ajuda? Como é que é? Ajuda, sim. Tipo um boné, um chapéu? Principalmente nos pacientes que já têm predisposição para ter dor, né? Submetido a um longo período no sol, aumenta muito mais a chance. Sim. Né? E aí eu caio também na questão da hidratação adequada, né, nesses pacientes. Daí pode ser um sintoma de hidratação. Com certeza. Pode ser um dos sinais da desidratação. O senhor é cirurgião também? Não, eu sou neurologista clínico. Ah, tá. O que a medicina, logicamente, avançou muito, né, em relação a tratamento, a exames para diagnosticar, né, os problemas neurológicos. O que vem pela frente, o que está sendo estudado também nesta área que poderia, de repente, comentar conosco? Tem se avançado muito, principalmente, assim, no descobrir os porquês. Né? Problemas que a gente tinha teorias no passado, né? Hoje a gente sabe que não era o que a gente estava pensando num passado breve aqui. Mitos, por exemplo. Exato. Né? O próprio mecanismo da enxaqueca, isso que eu falei, de alteração do humor, irritabilidade, alterações na funcionalidade geral da pessoa, né? Problemas de desatenção, como sintomas iniciais da enxaqueca, é algo que foi descoberto muito recentemente, né? Existem exames hoje que a gente faz, óbvio que não estão disponíveis em nosso meio, né? Que a gente chama de neuroimagem funcional, né? É um tipo de ressonância, digamos assim, que a pessoa está realizando e avalia como o cérebro está funcionando naquele momento, né? Isso é caríssimo, né? E feito a nível de pesquisa em países desenvolvidos. Então a gente acaba lendo o que os outros produzem, porque o Brasil não tem condições ainda de fazer pesquisas dessa monta, né? Então muito tem se descoberto. E no momento que a gente sabe como funciona, a gente pensa num tratamento mais específico também, né? Então essas medicações de alto custo que eu mencionei da enxaqueca também é algo recente, né? Então são avanços muito grandes assim que a gente tem realizado. Passa rapidinho uma hora, né, doutor? Já parou a nossa hora. Mas só para finalizarmos aqui, até porque a Júlia está pronta aí para dizer quem ganhou aqui a camiseta e a necessaire. É uma dúvida minha, assim. Dizem, mas o cérebro é um músculo, dá para exercitar. Tá certo? Sem sombra de dúvida, né? É o único órgão, ocorre uma mágica aí, né? Quanto mais você usa com sabedoria, né? Legal. E mais efetivo ele fica, né? Mas, estímulos cognitivos. Isso quer dizer que, como é que é? Usar o cérebro sei lá, até palavras cruzadas, como dizem? Pode ser? Ajuda? Ajuda, né? Aprender habilidades novas, aprender uma nova língua, aprender a trocar um instrumento musical. Show. Né? O exercício físico
também cai como algo que faz bem para o cérebro. Ah, legal. Né? Inclusive diminui muito a chance de desenvolver um Alzheimer no futuro, né? Então são a gente nem falou do Alzheimer, nem deu tempo. A gente poderia marcar para falar exclusivamente disso. Vamos marcar. É um assunto bem interessante. Com certeza. A Júlia está conosco, nossa produtora, para nos falar então quem ganhou os nossos presentes. Isso mesmo, Camila. Então, olha, as pessoas que vão levar para casa a camiseta dos 65 anos da rádio, essa edição especial ouvintes, né? Só quem acompanha aqui a rádio que tem. E a Necessaire também, de 65 anos, uma edição especial, primeira vez que a gente fez esse tipo de brinde. Vai ser, então, a Necessaire ficou com uma Francisca Gazola. Ela que é psicóloga, estava acompanhando a nossa live também. E quem vai levar para casa a camiseta é a Giovana Elizabeth Paul, que comentou lá no início da live, que falou sobre a questão dela. Então, as duas podem vir aqui na recepção da tua Rádio Alvorada em horário comercial até a quarta-feira que vem. Então, tem uma semana, pode vir aqui, dar seu nome e retirar o seu brinde. Legal, deixa eu agradecer, obrigada, Júlia. A Júlia, o William, que está na parte técnica também. A Ana, que hoje nos fez companhia, muito obrigada. Imagina. É sempre muito bem-vinda, a gente adora você aqui. É uma honra. Também quem está na nossa parceria sempre, né? O Centro de Diagnóstico, psiquiatra Dr. Lucídio Busnello, Cuidar Bem Card, Manfron Oftalmologia, a AF Tecnologia e Segurança, a DB Uniformes, Solucione Imóveis sob medida, Menegúcio Arquitetura e o Hospital Cristo Redentor. Agradecer porque são parceiros aqui do podcast. Nós ainda temos 2, né, esse ano. E depois encerramos essa primeira temporada que foi bem legal, doutor, porque é um papo assim, né, que por vezes a gente precisa para acender o alerta e entender que estamos precisando consultar o médico. Com certeza. E não deixar lá para quando não tem mais volta, né? Sem dúvidas. Foi muito bom o bate-papo aqui, né? Eu acho que o assunto é complexo e o tempo às vezes é curto. É verdade. Né? Mas espero ter ajudado de alguma forma aí os ouvintes. Sim, eu recebi também muita gente, porque às vezes as pessoas acompanham, né? E se sentem um pouco receosas de comentar ali na live, mas aí nos mandam, assim, que estão acompanhando, também falando muito bem do seu trabalho, elogiando o seu trabalho, então... Fico agradecido. Fica aqui, não vou identificar, porque eles já não colocaram ali na live, né, para não identificar. Então, também elogiando o seu trabalho, então, obrigada aí pela tua colaboração, pela parceria também, conversamos em outras oportunidades também na frequência e voltaremos. Eu gostei dessa ideia do Alzheimer, eu acho que é interessante a gente... Importante. E importante também nós retomarmos. Obrigada, gente. E nós nos reencontramos por aqui quarta que vem, 11 horas, sempre nos canais digitais da tua Rádio Alvorada. Até mais.